o santo de Maria, possa, com seu manto santo e bendito, agasalhar a todos nós aqui presentes, espíritos encarnados e encarnados. Bom, o nosso estudo da noite de hoje, ele vai versar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 23, os tormentos voluntários. Tormentos ou sofrimento voluntário. O que vem a ser voluntário? Bom, voluntário é quando alguém me convida para fazer a prece. Não é um movimento voluntário. Mas, se a Luciana chega aqui e fala assim, eu quero um voluntário para fazer a prece, esse alguém que se candidatar é um voluntário. Então, depende da vontade dele, dessa pessoa, e do movimento que ela faça para aceitar esse convite. Então, esses sofrimentos voluntários, esses tormentos ou sofrimentos voluntários, é algo que nós escolhemos aceitar. É uma opção nossa. Escolher passar por sofrimentos voluntários é uma opção nossa. Eu posso não querer aceitar, mas se eu aceito, aí é um movimento que eu faço e vou ter que arcar. Né? Então, nós sabemos que todos nós encarnamos e desencarnamos. Existe um fluxo, que é o morrer e nascer. Todos nós conhecemos. Então, esse fluxo, ele não ocorre aleatoriamente. Há um planejamento dos espíritos superiores para que nós venhamos a encarnar. Então, há uma preparação por esses espíritos. Haja vista em várias obras da codificação, nós vemos essa preparação. Um exemplo do livro Tormentos da Obsessão. Se eu não me engano, são 4 ou 5 casos que nós vemos nesse livro, a preparação desses espíritos para reencarnar. Então, nós não reencarnamos aleatoriamente. Há um planejamento. Né? E, muitas das vezes, nesse planejamento, nós escolhemos, participamos da escolha das nossas provas. Nesse livro citado, Tormentos da Obsessão, todos participam da sua reencarnação, quais seriam as suas provas. E para surpresa nossa, todos ali reencarnam dentro da doutrina espírita, como os dirigentes de instituições, como os palestrantes, né? Como os trabalhadores das casas espíritas. Então, por esse livro, nós vemos que os maiores devedores são aqueles que vêm aqui à frente para fazer uso da palavra. Tá? Então, são os maiores devedores. Eu disse, nada ocorre por acaso. Aí nós escolhemos as provas. Mas Jesus nos disse que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Uma vez, um processo de reencarnatório, o Espírito chegou para os mentores que estavam preparando a sua reencarnação e falou: olha, eu quero nascer no mundo céu
surdo. Eles calma, não é por aí. Você vai reencarnar dentro como médium dentro da doutrina espírita. E a gente fica, e aí nós reencarnamos como médium e continuamos naquela inda e vinda. Então, as nossas provas, elas são proporcionais às nossas forças. Por exemplo, estou me preparando para reencarnar. Aí ele falou assim, olha, você vai levar um exemplo, um saco de cimento daqui até a Praça de Maricá. Não tem força. O máximo que eu vou levar é até o portão. Então, na minha preparação, eu também tenho a escolha de dizer, essa prova eu não vou suportar. Eu tenho que me preparar, mas ainda eu tenho que me condicionar fisicamente para poder levar mais adiante. Então, como eu disse, as nossas provas elas estão baseadas na nossa capacidade de suportar. Então, Deus não é um Deus vingativo, né? E Ele conhece o potencial de cada um de nós, conhece a nossa capacidade. Mas o problema é que quando nós chegamos aqui, nós esquecemos tudo aquilo que combinamos no plano espiritual. Aí eu passo a criar esses tormentos voluntários. Mas como eu crio esses tormentos voluntários? Na busca dos prazeres materiais que vão satisfazer o meu orgulho, a minha vaidade, a minha ambição, que vão me dar uma sensação momentânea de felicidade, momentânea e ilusória. Então aí cria o homem aflições para ele, das quais ele não precisaria se houvesse buscado a felicidade nas coisas que nós levaremos conosco após a morte do nosso corpo físico. Ainda mais, quem faz essa parte do Evangelho é Fênelon. E Fênelon ainda vai citar outros tormentos. Os tormentos que são causados pela inveja, pelo ciúme, principalmente. E ele coloca a cólera da inveja e do ciúme. E no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel Chico Xavier, no capítulo 15, intitulado Saúde, vou pedir licença para ler aqui. Ele diz assim: a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no nosso corpo orgânico, impondo às células a distonia. O que é distonia? Perturbação das funções circulatórias e digestivas, pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então ele está dizendo que toda vez que tem cólera da inveja, do ciúme, eu vou abrir em meu organismo doenças. E eu posso afirmar para vocês, irmãos, no nosso planejamento espiritual, todos nós, ao reencarnarmos, nós temos uma ficha na espiritualidade. Quem leu o livro Sexo e Destino, vai ver lá as fichas de cada um. Aí faltava uma ficha, que era do espírito que gerou toda aquela confusão, todo aquele comprometimento entre os demais, e na realidade essa ficha era do mentor daquele plano. Então a ficha não estava ali, porque ele, como mentor do plano, estava lá trabalhando há anos, ele tinha existência, em anos bem remotos, ele causou uma destruição tão grande
entre os personagens que ele tinha que recompor aquilo tudo. E na hora do planejamento reencarnatório faltava a ficha dele. Mas a ficha dele estava comigo. Aí a surpresa dos demais. Então nós temos uma ficha reencarnatória. Né? Atualmente participando de um trabalho, estou olhando o nome do trabalho. Eu vejo lá o seguinte, a pessoa chega e é pedida a ficha daquela pessoa. Nome, idade. O mentor espiritual, através do nome e da idade, vai consultar na espiritualidade sobre aquela pessoa, sobre aquele espírito que reencarnou. Tratamento espiritual. Aí, ele diz para nós o seguinte, se na ficha estiver que aquela enfermidade é uma prova kármica, ele não tem motivo. Não tem motivo. Mas se aquela doença foi voluntária, ela adquiriu o uso de fazer mau uso, né? Ou do ciúme, ou da inveja, aí ele pode tratar e a pessoa vem a melhorar. Eu tenho visto bastante melhorados. Mas onde eu quero chegar com isso? Nesse caso aqui, em que ele diz que destrói o nosso corpo orgânico, as nossas células, aí perguntaram para o mentor espiritual, mas como é que sucede o câncer? Ele falou assim, ó, simplesmente a destruição da célula. Você emite uma carga muito grande, ou de raiva, ou de ódio, e aí aquela descarga elétrica perturba a rotação dos elétrons, e aí promove uma enfermidade ao núcleo e às células. Eu vou citar aqui um caso que ele já várias vezes apareceu na oração das 6 horas, né? Que diz que existia uma senhora numa cidade dos Estados Unidos e ela adquiriu um câncer. E ela não se conformava. E ela foi definhando. E quando já não estava mais assim, numa situação que não se aguentava mais de pé, todo mundo à sua volta esperando o momento do desenlace, ela vê uma reportagem sobre um determinado médico numa outra cidade. Ela falou, olha, eu quero me consultar com esse médico. Não, mas já não tem condição nem de sair daqui, de levantar, não, vocês vão dar um jeito, ela tinha recurso, vocês vão dar um jeito, mas vocês vão me levar nessa cidade que eu quero consultar com esse médico. Aí fizeram a vontade dela, a levaram. Chegou lá, na consulta, o médico falou para ele, infelizmente, a senhora chegou tarde demais. Mas doutor, eu não tenho nem 10% de chance. Não, você não tem 10%. 5%. Infelizmente, a senhora chegou tarde demais. 1%. 1% aí já. É 1%, quem sabe eu. Então o senhor vai me tratar nesse 1%. Aí o doutor ficou tão espantado com a decisão dela. Ele falou, não, o senhor vai me tratar e eu vou me curar desse 1%. Não é possível, mas já que a senhora quer, me traz aí todos os seus exames. Aí ela apresentou, já tinha ido com os exames, apresentou. Ele olhou, aí falou assim, vou lhe perguntar uma coisa. A senhora sabe quando surgiu essa enfermidade? Ela pensou.
Mas foi quando eu me separei do meu marido. Ah, tá aí. Achamos o tratamento. Ele foi tratá-la, evidentemente, que, né, já em câncer avançado, teve que dar algum remédio, né? Mas o tratamento que ele fez com ela foi um tratamento mental. Olha, a senhora ficou magoada, a senhora teve ciúme, teve rancor, teve mágoa, tive. Então, é aí que nós vamos começar o seu tratamento. Nós vamos ter que inverter essa polaridade. A senhora, a partir de agora, vai ter que amar, passar a amar o seu ex-marido. Lembre-se somente dos momentos felizes que a senhora passou com ele. E aí, nesse tratamento, ela se curou. Não era uma enfermidade kármica que veio na ficha dela, mas foi um tormento voluntário, um sofrimento voluntário que ela adquiriu com o mau uso do pensamento. Mas por que nós criamos esses tormentos, esses sofrimentos voluntários? Porque a nossa visão ainda é limitada à perecibilidade da matéria. Nós ainda vivemos em cima do muro, ora para o mal, ora para o bem. Nós estamos num planeta de prova e expiação, caminhando para a regeneração. Qual é a tendência do planeta de prova e expiação? O mal. O mal opera. Mas tudo evolui. E nós estamos no momento em cima do muro. Ora pensamos mal, ora pensamos bem. Né? E a nossa visão ainda é perecibilidade, né, das coisas materiais. Então o homem cria para ele situações não agradáveis, situações reflexivas, pensamentos reflexivos que vão e voltam. Por exemplo, a mágoa. A mágoa não é a pessoa que me magoou, sou eu é que me magoou com ela. Por quê? Porque o verbo magoar é um verbo pronominal reflexivo. Em português, o que é um verbo pronominal reflexivo? É aquele cuja ação praticada retorna para o sujeito. Eu pratico uma ação, ela retorna para mim. Então, o verbo magoar é um verbo pronominal reflexivo, no qual toda ação que eu faço retorna para mim. Eu não posso conjugar eu magoo, e sim eu me magoo. Os professores aí, não é isso aí? Eu me magoo. Você não conjuga eu magoo. Então, sim, eu me magoo. A estrutura gramatical desse verbo já está nos mostrando que é um sentimento meu que eu tanto tento transferir para alguém, mas que retorna para mim. Então, quando eu vou dizer você me magoou, o melhor seria eu dizer eu me magoei com a sua atitude. Porque, ou seja, foi uma escolha minha. E realmente tem muitas coisas que a gente passa. E por exemplo, sou branquinho, uma contrariedade, às vezes em casa, já fico vermelho. Então, eu me deixei. Eu vou criar um tormento para mim. Por quê? Eu vou jogar no meu organismo cargas elétricas que vão ser prejudiciais a mim. Eu cito sempre um exemplo de uma pessoa que eu conheci aqui em Maricá. Conheci porque ela faleceu. Não posso dar muitos detalhes, até porque a pessoa já esteve aqui. Ela vinha no seu carro. O outro carro veio, foi ultrapassar, veio o carro de lá, deu aquela fechada.
ele saiu do carro, aquela ira, partiu para cima do outro motorista e no caminho, pum, infartou, caiu alimento. Ou seja, olha a descarga, olha a adrenalina que ele jogou no corpo dele. Cortisol. E aí, então nós temos que ter muito cuidado nas nossas contrariedades, porque as nossas contrariedades podem nos levar a enfermidades que vão ser difíceis para nós, porque nós vamos criar enfermidades para o nosso corpo físico. Então André Luiz diz que guardar a mágoa é continuar na sombra, né? E que nós somos artífices das nossas próprias inquietações, dos nossos próprios sentimentos, porque a inveja é quando eu quero ocupar o lugar do outro, e o ciúme é quando eu não quero que o outro ocupe o lugar que eu mesmo já não estou ocupando. Aí eu gero, né, para dentro de mim aquele ciúme, e vou estar criando enfermidade para mim, tormentos voluntários. Mas por que invejar os outros, se todos nós temos capacidade? Porque a capacidade, ela está intrínseca do nosso DNA espiritual. Então, todos temos capacidade, mas grande parte inveja o outro, né? Muito embora ele tenha a capacidade de também fazer com que ele a desenvolva e chegue ao seu objetivo. Todos somos capazes, porque nós não somos seres imperfeitos. Opa! Espera aí, e como é que diz que tem espírito imperfeito? Vamos ver isso. Nós somos seres perfeitíveis, porque a perfectibilidade é o elemento vindo da perfeição de Deus. Deus é perfeito, ele nos fez perfeitíveis. Deus não criou o imperfeito, nos criou simples e ignorantes do conhecimento. Porque o perfeito, que é Deus, ele não cria o imperfeito. Mas como é que surge o imperfeito? Como é que nós somos espíritos imperfeitos? Porque perfeição, a perfectibilidade é o nosso processo de nos aperfeiçoar. Perfeição, nos aperfeiçoar. Imperfeição. O prefixo in é um prefixo de negação. Então, quando eu coloco o prefixo in na frente da perfeição, eu crio a imperfeição, que é a negação à perfeição. Eu não quero me aperfeiçoar. Por isso eu sou imperfeito. Mas Deus não me criou perfeito. Ele me criou perfeito. Porque Deus, como eu disse, não cria o imperfeito. Então, se eu coloco um prefixo, né, in, que é um prefixo de negação, eu estou dizendo que eu não quero me aperfeiçoar. Infelicidade, a mesma coisa. Eu coloco o prefixo de negação na minha felicidade. E a felicidade é uma lei natural. Está lá na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, na parte terceira do seu capítulo 1, da lei divina ou natural. Pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. A lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. E como eu me torno infeliz? Eu não quero a felicidade. Por quê? Eu não respeito as leis. Eu transgrido as leis. E eu transgredindo as leis, eu vou viver justamente, né, buscando os meus tormentos e sofrimentos voluntários.
Ele ainda diz, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Né? Aí tem uma história sobre a felicidade, né? Que os anjos conversando, aonde eles colocariam uma felicidade para que o homem procurasse. Como colocar no fundo do mar? Não, mas ele cria um submarino, um robô com mais. Não, então vamos colocar lá na rua. Não, mas eles, né, um foguete, coisa e tal. Aí teve um que falou assim, vamos colocar dentro dele. E aí levaram, né, essa solução para Deus, e Deus aprovou. Então se colocou a felicidade dentro do homem. Né? Então a história está dizendo o seguinte, que a verdadeira felicidade não é algo a ser encontrado nos locais externos. Por quê? Como eu disse que a nossa visão ainda é a perecibilidade da matéria, né, das coisas materiais, eu tenho como felicidade, quando eu sou jovem, bom, quando eu concluí vou ser feliz quando concluir a faculdade, ter um bom emprego. Aí concluí a faculdade, ter um bom emprego, agora só vou ser feliz quando eu conseguir ter um carro, aí ter um carro, vou ser feliz quando eu casar, em casa, vou ser feliz quando tiver filho, vou ser feliz quando tiver uma casa de praia, sempre procurando nas coisas a felicidade, nas coisas materiais, e não é feliz. Por quê? A felicidade é um estado interior de cada pessoa, e essa pessoa precisa descobrir a felicidade, encontrar a felicidade dentro dela. Mas é interessante que a espiritualidade, ela sempre nos traz, através de livros, através de poesias, através da música. Da música, então, você se surpreende quando você presta atenção na letra da música e você fala, aí tem algo. Essa música quer me dizer algo. E eu me lembro muito bem que o artista compôs uma música, e aí ele foi num programa de televisão e ele teve a humildade de falar o seguinte, olha, nenhum compositor consegue compor uma música em 5 minutos. Essa música já vem psicografada. Então, foi um presente que eu recebi. E olha o que ele diz. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Então a felicidade está onde? Ele está dizendo ali na letra da música, cada ser em si carrega consigo o dom de ser capaz e de ser feliz. Né? Ainda fala mais, cada um compõe a sua história. E é verdade, nós compomos a nossa história. Mas tem uma outra letra de uma outra música que diz o seguinte, eu adoro essa música. Gosto de se copiar até canto, mas não tem microfone. Meu amigo montou esse aparelhado. Preso às sensações, olha só, preso às sensações, entregue às paixões. Claro, para fazer uma análise da música, eu mudei uma palavra, tirei uma, encaixei outra, que vai me dar, né, um resultado melhor. Preso às sensações, entregue às paixões que nunca tiveram fim, né, que me levam longe demais. Mas onde se chega assim? Então, todas as vezes que eu estou na matéria e fico preso às sensações, às paixões, que nunca tem fim, por isso que eu estou aqui novamente. Quantas reencarnações? Pô, fico entregue às paixões, às sensações, estou indo e vindo. É por isso que ele diz que nunca tiveram fim e não vão ter nunca fim se eu não deixar as sensações e as paixões de lado. Né? E aí eu vou levar uma vida como
como eu disse, ora em cima do muro, ora estou preso às sensações das paixões, ora estou na casa espírita, né? Estou em cima do muro. Né? Aí ele diz o seguinte: a vida, quando eu fico nessa situação, ora lá, ora aqui, ele diz o seguinte: a vida pode me fazer doce ou atroz, manso ou feroz. Olha, né? Então ele diz que eu tenho que abrir o peito numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. O que significa a mata escura? Aí uma análise minha, a mata escura é um umbral, um plano de treva, a mata escura, tá? Isso. Tem lá as armadilhas. Quais são as armadilhas? Eu tenho que abrir o peito numa procura das armadilhas. Quais são as armadilhas que estão dentro de mim? Orgulho, vaidade, egoísmo. Eu tenho que arrancar tudo isso de dentro de mim. Né? Eu estou preso ainda. A vida é uma caça constante em busca incessante por nossa verdadeira essência. A busca da nossa felicidade. As músicas estão mostrando a verdade, estão mostrando que a felicidade está dentro de nós. E nós temos que ser um verdadeiro caçador de mim, ou de nós, né? E é nesse processo que nós encontramos a plenitude, a realização pessoal. Mas, agora saindo do campo das letras, das músicas, né? Entrando agora no campo das pessoas que buscam as aflições, as pessoas que gostam de serem felizes, elas fazem de tudo para sofrer. Psicologicamente, algumas dessas pessoas seriam classificadas como hipocondríacas, aquelas que têm mania de doença. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm mania de doença? Quando você diz assim: eu tive um resfriado. O meu foi maior que o seu. Eu tive uma gastrite. Não, também eu tive gastrite, a minha foi pior do que essa. Não, eu tive uma crise renal. Não, eu já tive a minha. Sempre é pior. Não sei se vocês conhecem. Pô, eu dei uma topada e eu tenho 3 unhas. O cara fala assim. Se alguém fala que está sentindo alguma coisa, ela também está sentindo, e a dela é pior ainda. Né? E há outras que gostam de sofrer e vão atrás de situações que levam às dores, a raiva, frustrações, e afirmam que são conduzidas por uma má estrela. Né? E às vezes nós encontramos pessoas que estão estudando, se preparando para um concurso, e elas dizem assim: eu vou fazer, mas sei que não vou passar. Opa, já estabeleceu sobre as energias cósmicas o que ela está querendo. Eu aprendi, até alguns deram falta aqui da minha esposa, porque há 50 anos, posso afirmar, eu tenho uma amizade com Evaldo Raia e Escochá. Uma coisa que até toca. Né? E hoje o Décio Boixá veio para minha casa para que a minha esposa, para que nós, eu e a esposa, levássemos a Saquarema para ele fazer uma palestra no centro lá. Aí eu fui convidado, a minha esposa foi com o Décio Boixá para lá, né? E o Evaldo Raia fez questão que gravasse para ele poder estar assistindo. Mas é uma amizade que vou botar 50 anos, mas acho que tem mais um pouco. É uma amizade, Gilson, é tão gostosa essa amizade, que um vai aonde o outro está. Então, eu fui fazer uma palestra em Saquarema, vieram uns 5, saíram de Jacarepaguá,
Aí, poxa, mas não tem necessidade. Não, mas é assim, é uma amizade gostosa, gostosa. Eu tiro aí 50 anos. Tá? Aí quando sai o resultado, que essa pessoa não passou no concurso, ela fala assim, ela diz vitoriosa, eu não disse que eu não ia passar. Ah, mas o que eu aprendi é que o que não se quer, não se pede, não se fala e não se pensa. Porque falando, pensando, né, você está atraindo. Quando ela fala, eu sei que vou fazer, mas não vai. Pronto, ela já atraiu o que ela quer, já jogou na energia a corda, mas não o que ela quer. Então aprendi, eu evolvo e desce, porque nós iniciamos na mesma instituição, ficamos lá 30 anos ou mais. Agora, eu e Décio fomos o Templo Espírita da Virgem de Nazaré, Evaldo foi para Jacarepaguá, mas amanhã, domingo, estarei com ele lá em Jacarepaguá. Amizade sensacional. E quando uma moça está procurando, né, um rapaz, ou o rapaz está procurando uma moça, aí encontra, né, a moça encontra aquele velho bonito, né? O rapaz, esse quem é aí? Top aí das estrelas. Aí ele falou, pô, eu contarei o meu caminhão. Nossa, já estabeleceu que a mais estrela, que ela está, eu tenho mais estrela. Mas quando aparece, você diz que é contarei para o seu caminhão. E aí? Né? Então existem criaturas que gostam de se laborear, de chorar as tragédias, tudo que acontece consigo. Ainda mais tem aquelas para assim, poxa, eu sofro de insônia. Aí você vê a pessoa dorme a noite toda. Dorme a noite toda. Mas é o que ela quer que a gente se penalize com ela. Eu tinha uma tia, ela dormia, e toda vez está dormindo. Daqui a pouco tem uma insônia. Está lembrado da minha irmã? Está lembrado da tia Bete? Minha irmã hoje veio me acompanhando, porque a esposa foi para lá, ficou com medo de me deixar sozinho. Vamos voltar aqui. Tem aquelas pessoas que se aproximam de nós, né? E ficam o tempo todo contando tragédia, as lutas, as dores, a morte, como se nós não tivéssemos passado, ou vamos passar por tudo isso. Não. Por isso que Jesus disse, a cada dia basta os seus males. Vamos ficar jogando. E quando alguém começa a usar drogas, seja o cigarro, o álcool, né? Estão procurando o quê? Sofrimento voluntário. Não são poucas pessoas que sofrem cirurgias cruéis por causa do tabagismo, que leva a efizema pulmonar, doença cardiovascular, pelo simples prazer patológico dele expelir uma fumaça para fora. Não estou criticando, não. Aqui é o estudo, hein? É o estudo. Eu fui pesquisar, fui lá, e eu me surpreendi com quantas lesões neurológicas detectadas pela medicina por causa do alcoolismo. Olha só, o que o alcoolismo faz? Além dos distúrbios neurológicos, distúrbios sociais, separações, mortes, homicídios, suicídios, orfandade, viuvez, tudo por causa do alcoolismo. Isolamento. Eu que falei isolamento. Ah, sim.
Então, o indivíduo que pega a direção de um carro alcoolizado. Allan Kardec perguntou aos espíritos, né? O que aconteceria, o que acontece com a pessoa que pega um carro alcoolizado? E os espíritos responderam que essa pessoa tem culpa dupla. Primeira, porque se alcoolizou e é contra as leis da natureza. E segundo, que depois que estava alcoolizado, cometeu um delito. Então, pena. Buscando o quê? Sofrimento. Voluntário. Estava programado. Tem aquele que, esse eu me incluo, tá? Ficou no banquete, dá lá o jantar, como, bebo, sabendo que no dia seguinte o funcionamento do meu fígado, do meu estômago, do seu ritmo. Vocês não, vocês sou eu, não é vocês não. No dia seguinte, o fígado, o estômago, o rins, tudo por causa daquilo que eu comi na véspera. E aqueles que fazem o jejum intermitente, aqueles que se tornam aneuréticos e acabam morrendo por inanição, sofrimento voluntário. Não estava na pauta, não estava na ficha dele passar por isso. Então, preservemos nossas vidas, deixemos para que a vida nos impõe qualquer tipo de sofrimento que esteja na nossa pauta, na nossa ficha, das nossas necessidades evolutivas. A nossa irmã postou essa semana, não sei qual outro dia, lá sobre prova e expiação, mostrando que as provas é um processo de conhecimento e evolução do espírito. Então nós estamos adquirindo sofrimentos que não estão na nossa pauta de nossa necessidade evolutiva. Nós temos que buscar o melhor para a nossa vida. E a vida, hein? E a vida? A vida é o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Poxa, nós temos que dar valor. O Criador, né, nos dá a vida através do seu amor. E amanhã falarei sobre a lei do amor. Aí, olha só, eu estive olhando a letra da música. Aí, olha assim, está aqui, ó. O que é voluntário? É uma opção. Você quer ou não. Então, a vida, o que você quer? É a batida de um coração? É uma doce ilusão. A vida é maravilha, ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Opção de escolha nossa. Se eu escolher ilusão, sofrimento e lamento, sinto muito, mas vou estar enquadrado no sofrimento voluntário. Mas viver é não ter a vergonha de ser feliz. E aqui eu agradeço imensamente a paciência de vocês, mas eu gostaria de pedir ao nosso irmão para colocar aqui uma música e pedir a vocês que fechem seus olhinhos, pensem no seu protetor, naquele irmão que nos acompanha, porque todos nós temos o nosso protetor. Pense na sua família espiritual, que está torcendo, cada família espiritual de cada um de nós aqui, está torcendo para que saiamos vencedores nessa existência. São espíritos que nos amam profundamente, que estão ao nosso lado, nos inspirando,
nos dando ideia, fortalecendo o nosso coração. Então, sintamos esse profundo amor que esses seres, não só nossos familiares, como nossos protetores, os espíritos mentores desse lar santo e bendito, que nos acompanha, nos dando essa proteção, a fim de que nós, muitas das vezes, deixamos de passar por momentos delicados porque eles interferem. Sintamos esse amor profundo dos nossos familiares. Sintamos o quanto somos amados, o quanto somos acompanhados, o quanto somos um coração querido. Pensemos em todos os recursos que foram disponibilizados para que nós reencarnássemos. Todas as providências que foram tomadas para que a nossa reencarnação chegasse onde chegou. Quantas pessoas foram chamadas? Quantos espíritos na matéria e fora da matéria se movimentaram para que nós estivéssemos hoje aqui sentindo esse amor, e que nessa vibração amorosa, sintamos nessa vibração amorosa desse momento, nossa e dos nossos irmãos fora da matéria, elevarmos em conjunto uma súplica ao nosso Pai Celestial, esse Pai amoroso, bom, justo, misericordioso, e que possamos dizer: Pai, envolva-nos com a sua luz, guia-me pelos pastos com o aroma das flores, faz-me um instrumento de teu amor na terra, e que nenhuma força contrária ao amor exerça sobre mim a influência. Faz-me compreender aqueles que não te veem como um pai, mas dá-me a luz para que eu não venha a julgá-los, e sim compreendê-los como devo compreender a mim mesmo no meu momento de angústia. Renova minha alma toda vez que ela estiver cansada e sobrecarregada, impulsionando-a novamente a olhar para ti. Dá-me a humildade para que eu mesma saiba o meu lugar nesse caminho. Dá-me a bondade para que eu seja expiação, inspiração a quem me olhar, servindo-me de espelho a dizer: é tua também essa vontade. Faça sentir o calor do teu abraço e nele confortar. Senhor, amado meu, inspira-me sempre. Amém. Amém. E amém.